Não tenha medo de errar. É importantíssimo entendermos que nós precisamos perder o medo de cometer erros. Isso não significa estar errando o tempo todo. Isso não significa que é permitido errar. Isso não significa que nós devemos buscar os erros. Mas quando nós estamos em situações de escolhas, quando nós estamos em situações que nós temos que tomar uma decisão, tomar uma atitude, muitas pessoas paralisam porque têm o medo de que a sua escolha resulte num erro. E eu vou mostrar para vocês aqui a importância de você não ter esse medo. Porque o que acontece? Geralmente, em circunstâncias que nós temos que tomar decisão, em circunstâncias que nós temos que fazer uma escolha, tomar uma atitude, escolher ir para cá ou escolher ir para lá, nós posicionamos a nossa vida da seguinte forma: eu tenho uma escolha pelo que é certo e eu tenho uma escolha pelo que é errado. E quando não está claro o que é o certo e o que é o errado, é muito comum eu paralisar. Eu não sei qual eu vou escolher. Porém, uma das coisas que é importante entendermos é que para ficar claro para mim o que é o acerto e o que é o erro, eu preciso avançar em direção a um dos dois, seja este qual for. Porque veja bem, se eu tenho duas alternativas, fica claro que quando eu encontro uma, eu encontro também a outra. Se você opta por uma escolha, você acaba identificando os resultados dessa escolha. Quando você acerta, quando você encontra o acerto, você encontra também o erro. E quando você encontra o erro, você encontra também o acerto. Portanto, quando você erra, você também acha o caminho certo. Se você está numa viagem e você está em dúvida e você não sabe para que lado ir, quando você vai para um dos lados e você avança um pouco mais naquele trajeto, você imediatamente vê uma placa dali um tempo e vê, opa, não é por aqui. E você volta e vai de cabeça no outro caminho, porque você tem certeza, aquele é o caminho certo, o outro era o caminho errado. Você vai perder alguns quilômetros, você vai perder algum tempo, mas você vai voltar com uma convicção, é por aqui, porque por lá não deu. E aí você vai mergulhar de cabeça nisso. Outras pessoas chegam numa bifurcação, num trevo, e não sabendo qual é o caminho, paralisam. E muitos acampam e ficam lá por muito tempo, sem progredir na viagem. Sendo que se ele tivesse perdido alguns quilômetros, ele estaria bem avançado, porque ele ia fazer o retorno. E geralmente, uma coisa que é muito comum, quando a gente erra o caminho para um lado, quando a gente volta acelerando muito, porque a certeza de que é para lá nos impulsiona. E o rendimento da viagem dali para frente se torna muito maior, porque você só vai, você segue com convicção. Então, nós temos que entender que quando nós encontramos o erro, nós também encontramos o acerto. Porque se eu acho que essa é a resposta e eu escolho ela, e quando eu descubro, poxa, essa era a errada, automaticamente quando você encontra a opção errada, você também encontra a opção certa. Escolhendo o erro, você também escolhe o acerto, e se você escolhe o acerto, você escolhe o acerto, você encontra o acerto. Então, assim, nós temos que entender que a vida, ela é uma prova de múltipla escolha. E quando nós temos uma questão de múltipla escolha, nós temos que assinalar uma questão. A diferença é que nas provas convencionais, nas provas de escola, de faculdade, você tem uma alternativa a escolher e uma chance de acertá-la. Quando você assinala, ou ela foi certa ou ela foi errada, e aquele assunto morre ali. Na vida, nós temos uma prova de múltipla escolha e ela é infinita. Nós não temos uma opção só. Então nós não podemos confundir a nossa vida real com a vida dos testes escolares. Você pode assinalar uma questão e pode assinalar a outra. Você assinala uma questão, foi errada, você automaticamente parte para outra e segue a vida. E se você tiver muitas opções, também. Porque as opções só acabam quando você morre. Enquanto você não morre, você pode continuar assinalando.
Tá, isso significa que eu posso sair dando tiro em todas as opções, então, porque não tem problema de errar? Não significa exatamente isso. Nós temos que sempre buscar o acerto, nós temos que sempre buscar ganhar tempo, nós temos que sempre planejar, nós temos que sempre tentar prever os problemas com antecipação e tentar sempre buscar acertar. Mas nem sempre as coisas vão ser claras, nem sempre as coisas vão estar escancaradas na nossa frente. Opa, eu sou certo, opa, eu sou errado. Muitas vezes as coisas vão aparecer turvas, vão aparecer nevoosas e nós vamos se sentir encorajados de continuar. Agora, uma coisa é certa, parar nunca é a melhor opção. Você, tendo que avançar, você avança com cautela, com observação, com inteligência, você vai avançando aos poucos e na medida em que você vai dando os passos em direção a essas alternativas, automaticamente elas vão se clarificando em nossas mentes e passa a ser mais específico qual é o caminho certo e qual não é o caminho certo. Então, é como se você fosse cruzar uma ponte. Imagina que você vai atravessar uma ponte de madeira num precipício e você tem que escolher em qual das tabuinhas dessa ponte você vai pisar. Ora, nem sempre é claro qual é a tábua podre que pode me derrubar e qual é a tábua firme. Então, o que eu faço? Eu paro lá na ponte e fico esperando uma mensagem divina dizer pisa nessa, pisa naquela, pisa nessa, não pisa naquela? Não, você tem que avançar. E como que você avança? Você tem que testar o degrau. Não tem outra alternativa. Você vai colocar o pé no degrau, você vai emitir uma pressão sobre ele, segurando-se nas cordas e vai experimentando. Opa, quebrou. Não era, essa era a opção errada. Eu vou na próxima. Opa, é firme, eu dou um passo. Aí eu passo para a próxima, vou experimentando. Você não pode ser idiota em dois aspectos. O primeiro aspecto é você entrar correndo na ponta e achar que vai dar tudo certo. Isso é idiotice. E o segundo aspecto idiota é você parar na ponta e dizer eu não sei quais são as madeiras seguras, então eu vou ficar aqui. Isso também não é inteligente. Então a vida, ela é arriscar-se, mas arriscar-se com inteligência, com estratégia e com prudência, mas sempre pensando que quando você encontra os erros, você encontra também os acertos e assim você consegue prosseguir dando continuidade à sua vida.